E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras, galera, para trazer aí as últimas notícias do Verdão. Tô trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, galera. O novo programa aí do Sport TV aí aos domingos, galera, à noite, falando aí das rodadas do Brasileirão. Tô trazendo aqui eles falando aí sobre a partida do Verdão aí que empatou contra o Botafogo pela primeira rodada do Brasileirão, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Agora para o jogo de hoje no Allianz Parque, o duelo entre os últimos campeões brasileiros, Botafogo e Palmeiras. Felipe Melo, como é que você classifica a atuação dos últimos campeões brasileiros hoje no Allianz Parque? Vejo o Botafogo melhor em campo. Como diz o Eric, né? O campeão voltou, sem dúvida alguma. Olha a pressão que vocês estão botando em mim. A diferença, né, de um clube que ficou algum tempo só treinando e voltou com uma identidade, né? O Botafogo sem treinador tinha perdido a sua identidade, o Botafogo com o treinador volta com a sua identidade. E o Palmeiras, por sinal, assim, o Palmeiras muito mal. Eu penso que o Palmeiras tem que mudar um pouquinho a proposta de jogo dele. O Palmeiras hoje não é aquele time que nós estávamos acostumados a ver. Jogadores que atacam profundidade, jogadores rápidos, velozes, jogadores que brigam por essa primeira bola longa. O Palmeiras tem muita bola longa. E hoje o time do Palmeiras é um time muito mais técnico, é um time muito mais envolvente. Eu acho que esses jogadores técnicos merecem muito mais bola no pé do que propriamente bola longa. Então, assim, eu vi agora num app falando, que fala de números, e o Everton pegou mais na bola do que propriamente o Rafael Veiga, que é o armador do Palmeiras. Então, penso que o Palmeiras vai ter que mudar um pouquinho o seu estilo de jogo, devido às contratações, esses grandes jogadores que tem, que são muito técnicos, e não os jogadores que tinham antigamente, que eram para correr atrás da bola, essa bola longa, que fez o Palmeiras ganhar muito títulos. E começou 2025 para o Botafogo, Dena? Começou com o pé direito. Apesar de não ter conquistado os 3 pontos nesse primeiro jogo, contra um candidato também ao título brasileiro, porque apesar do desempenho muito abaixo do Palmeiras, o Palmeiras segue sendo um dos candidatos a esse campeonato brasileiro, pelo elenco que tem, pelo time que tem, pelo investimento que foi feito, principalmente no Vitor Roque. Quando o Felipe Melo traz uma participação maior do Everton e menor do Veiga, isso fala muito do momento do Veiga, né? Eu lembro aqui que na primeira... Olha essa bola do Savarino, cara. O que faltou aí, cara? Faltou a sensibilidade nessa segunda condução dele, ó. Ele domina bem, passamos rapidinho, ele domina bem no segundo toque, a bola acaba escapando e, na minha opinião, o sintético tem muito a ver. Ah, mas o Botafogo também tem sintético. Mas aí faltou uma sensibilidade de Savarino, que para mim é um dos melhores jogadores dessa equipe do Botafogo. Eu estava falando em relação a entrevista do Abel após o primeiro jogo da final do Paulista. Ele jogou, ou ele tentou motivar de alguma forma o Estevão e tentou motivar também o Veiga, que em algum momento, e não necessariamente com essas palavras que eu vou usar aqui agora, mas ele falou mais ou menos de que em jogos grandes, Faltou, né? Em jogos grandes, o jogador grande tem que aparecer. Aí ele citou o nome do Estevão, citou o nome do Veiga, e hoje o Veiga jogou mal. Ô, Denilson, mas você lembra que ano passado, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, no segundo turno, o Veiga ele já havia perdido a posição para o Maurício. O Abel ele já estava tentando uma solução no meio-campo para aumentar a criatividade sem o Veiga e com o Maurício. E o Maurício começou super bem a temporada, e aí machucou o ombro. É exemplo do que aconteceu ano passado também. Quando o Maurício estava se fortalecendo no time titular com o Veiga na reserva, o Maurício se machuca, e aí o Veiga volta e até volta bem, até o fim da temporada. Talvez aquele susto de ficar no banco fez bem para o Veiga no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então eu não sei se quando o Maurício voltar, eu não sei nem se o Veiga não vai perder a posição. Foi a defesa da rodada essa aí do John. Não pela dificuldade, mas pela importância dela. O Botafogo já tinha perdido o Savarino, tinha saído, o Arthur tinha saído, o time deu uma baqueada, o Palmeiras aproveitou e o John... Foi a única chance clara do Palmeiras. Foi a única chance clara assim, no jogo. Chance mesmo. E o John evitou que, para mim, teria sido uma injustiça pelo que foi o jogo numa grande defesa. O que faltou, Aline? Já que foi consenso que o Botafogo jogou muito mais, criou muito mais chance, o que faltou para o Botafogo fazer o gol e sair com a vitória do Allianz Parque? Ser eficiente mesmo. O Denilson falou do Savarino. Eu acho que ele errou muito nas tomadas de decisões no momento de finalizar. Porque você vê
uma ideia clara até então do Renato Paiva. Ele mudou um pouco a forma de jogar da temporada passada. Ele botou 3 meio-campistas. O Patrick de Paula jogou nessa trinca com o Gregory sendo o primeiro homem, o Marlon um pouco mais à direita e o Patrick de Paula ali, aí o Savarino de um lado, trocando também, né, bastante também com o Arthur, os dois trocavam o tempo inteiro. O Igor também travando bons duelos com o Murilo, especialmente do lado do Palmeiras, fazendo muito bem o pivô, inclusive, sendo uma peça muito importante. Mas faltou essa eficiência mesmo, porque foi um Botafogo que conseguiu se defender muito bem, achei bem compacto, ganhando duelos, vencendo os duelos contra o Botafogo. E na hora que espetava, na hora que aproveitava, tentava esse contra-ataque, conseguia chegar e finalizar. Mas aí faltava esse acerto, esse gesto técnico. Esse lance do Savarino mostrou. No primeiro tempo também teve o Igor teve uma chance claríssima. O Igor, claríssima. uma outra bola, trás do Vitinho, né? O Igor enfia uma bola por debaixo das pernas do Murilo, o Savarino erra novamente a finalização, então várias vezes o Botafogo chegou na cara do gol, só que não conseguiu aproveitar. E o Everton acho que ganhou também na transmissão o melhor da partida, foi. porque realmente ele fechou ali, de fato. Ô, Arcec, rapidinho, claro. A Calanda tocou no nome de um jogador que eu acho que é a primeira grande contribuição do Renato Paiva para o Botafogo, que é o Patrick de Paula. Para quem não lembra, o Patrick de Paula foi a contratação mais cara, a primeira grande contratação da era SAF do Botafogo. O Botafogo pagou muito caro por esse menino. A época mais cara da história do clube. Do clube, sim. E aí ele não conseguiu engrenar, ele teve uma lesão muito séria. Depois da lesão ele não conseguiu se recuperar. E aí foi emprestado ano passado, terminou no Criciúma, o Campeonato Brasileiro. Voltou agora é um jogador... não era titular. Não era titular no Criciúma. Não, ele entrava no... Agora é um jogador com muita... O Felipe jogou com ele no Palmeiras, Eu joguei com ele, eu quero falar uma coisa do Patrick de Paula. Então, O Patrick de Paula mudou a mentalidade dele. Eu conheço esse atleta, foi meu companheiro, ganhamos 2 Libertadores junto no Palmeiras. Ele saiu do Palmeiras por causa da própria mentalidade. Eles não entendiam que aquela mentalidade condizia com um atleta do Palmeiras. Chegou no Botafogo como uma contratação... Tanto que ele não foi nem relacionado para o Mundial de Clubes pelo Abel, nem relacionado para viajar para o Mundial de Clubes. Uma contratação muito badalada pelo Botafogo, foi emprestado, voltou e mudou completamente a forma de pensar. Hoje ele é um profissional, é por isso que ele... Está tendo a oportunidade como titular e, mais do que isso, jogou muito bem. Jogou muito bem. Mudou o corpo funcionou também. Bem. Ele frequentemente esteve fora de forma. Hoje, claramente, eu acho que, assim, um jogador que mudou o corpo. Hoje, há de ressaltar isso. A intensidade que se joga hoje, ele é um jogador com muita força física, com chute de média distância muito bom, canhoto, que consegue jogar como um jogador de primeiro volante, de marcação, consegue jogar um pouquinho mais à frente. Então, eu acho que já é a primeira boa contribuição do Renato Paiva para o Botafogo. Quando eu vi a formação com 3 chamados volantes... Porque a Argentina tem 4 chamados volantes e botou o meio de campo no bolso nosso. Feitou. Fiquei, será que vai funcionar? E, cara, achei que funcionou muito bem. E vai chegar o Wendel no meio do ano, que é um jogador espetacular, que está jogando muito no Zenit, vai chegar para encorpar esse meio campo do Botafogo. Cara, assim, por isso que eu falei, a pressão está em mim, o campeão voltou, não é isso, mas eu acho que você perdeu o brilho individual do Luiz Henrique e do Almada, mas eu acho que o elenco do Botafogo melhorou em relação ao do ano passado, tem mais peças e tem uma possibilidade de implantar um nível de jogo físico maior do que tinha no passado. Então, o forte, Eric, do Botafogo na temporada passada foi o coletivo também, né? O Marlon, foi, cara, mas você tinha dois caras muito diferentes, né, Diana? Faltava um treinador. Alguém lá, ó. Né? Comandantes precisam de comando. Eu não vou parar de falar isso. Você diz agora, na chegada do Paiva? Exatamente. A chegada do treinador isso, né? resgata a identidade do time. Hoje, você vê o jogo do Botafogo, foi clara a proposta de jogo do Botafogo. Ele sabia como o Palmeiras jogava, essa bola longa do Palmeiras, né? Essa bola em profundidade, que hoje só tem o Vitor Roque para fazer, porque, querendo ou não, o Estevão é um jogador de 1 contra 1, de bola no pé. Você vê, o staff do Estevão deu uma entrevista falando que ele escolheu o Chelsea, porque o Chelsea o vê como camisa 10. E um camisa 10 que é o quê? Quer bola no pé para fazer as jogadas. Então você vê um Palmeiras hoje com muita bola longa. O Botafogo, ele queria fazer transição rápida. Eu vi 3, 4 transições rápidas do Botafogo, que na hora que os caras metiam a bola longa, o Botafogo estava bem armado dentro de campo, era 1-2 com os 2 caras abertos na ponta em transição rápida. Então isso aí é mérito de um treinador. Aí você pega um treinador que, poxa, sabe o que faz e que te dá uma moral, uma confiança absurda para um atleta, por exemplo, como o Patrick de Paula. De fato... isso é muito importante para o Botafogo, essa vinda desse treinador. Aliás, quem vai analisar o trabalho tático do Botafogo hoje aqui no programa é você, certo, Dena? Certo, a gente separou... Vamos soltar a vinheta primeiro, para depois eu falar o... Tá sabendo tudo já. Rapaz, hein? Chama a vinheta. Denilson Show, olha lá. Papai.
A gente separou um momento do Felipe, acho que todos nós, unânime em relação à leitura do jogo do Botafogo. O Felipe falou sobre transição rápida, a Aline falou sobre tomada de decisão. A gente separou um lance que deixa muito claro isso. O time do Botafogo, ele entra com essa escalação, com o Marlons e o Gregory, que também fez um jogaço hoje. Jogou muito. E o Eric falou ali do Patrick de Paulo também, que tem se recuperado, principalmente a confiança e mentalidade que o Felipe citou ali. Teve um lance específico, que é na origem. Nesse lance que eu separei agora, o Estevão faz uma jogada pelo lado direito, ele entra na área ali, na altura do Teles e tudo mais, faz um cruzamento, e o Barbosa, ele faz o corte, essa bola sobra para o Savarino, e o Savarino logo na sequência, ele acha o Igor Jesus, que estava tendo esse confronto com o Murilo. O Murilo, ele tenta diminuir esse espaço, e aí o que acontece? O Savarino, ele sai em velocidade, a gente mais para frente vai mostrar, e aí vem o que a Aline falou, na minha opinião. O Savarino, quando ele recebe a bola nessa posição, ele tinha duas decisões a serem tomadas naquela ocasião. Ele poderia seguir com a bola para a linha de fundo e, consequentemente, tentar ali uma finalização, ou ele partir para cima do último homem, que era o Mikael nessa ocasião, sendo que o Arthur já acompanhava a jogada num contra-ataque perfeito. O que o Savarino fez? Se ele parte para cima do Mikael, ele cria o quê? Uma dúvida no zagueiro, no último homem. Eu dou o bote e deixo o campo livre para o Arthur enfrentar o Everton e tentar fazer o gol. Ou eu espero, e aí o Savarino toma a decisão ou de tocar ou de driblar e tentar fazer o gol. Ele fez a primeira opção. Ele toma a decisão, em cima do que a Aline falou, da primeira opção. Ele vai para o fundo, ele entra na área grande e faz a finalização e mata uma jogada. Dentro dessa situação, que aí eu pergunto para vocês, a gente pode mostrar a imagem desse lance que eu acabei de falar aqui, em relação a esse contra-ataque do Botafogo, a gente deve ter a imagem, aí eu quero dividir com vocês a decisão. Tá vendo o lance, ó? O Richard Rios, ele acha o Estevão lá na ponta, ó. Ele acha o Estevão lá na ponta, o Estevão, obviamente, ele entra na área, e olha como é que desenrola a jogada, ó. O Barbosa corta, olha o movimento do Savarino sem bola agora, ó. O Murilo tenta cortar ali, ó, e não consegue, e olha aí a decisão. Nesse passe, Felipe, Aline, se esse momento ele vem para a diagonal enfrentar o último homem, cria aquela dúvida no Mikael e o Arthur ficaria sozinho. Por isso que eu acho, em cima do que a Aline falou, Aline, dessa tomada de decisão, eu acho que essa é uma jogada muito clara que faltou para o Botafogo, faltou para o sistema ofensivo. Porque aí tem a transição rápida que o Felipe falou e tem também o equívoco na decisão do Savarino, que é uma jogada muito forte. Ali você acha que ele tinha que ter rolado pro Arthur? Eu acho que ele tinha que ter ido para diagonal. Pra dentro, cortar pra dentro agora, e vir pra cima dele. Ele vem para dentro em cima do Mikael aqui, ó. E ele ia criar dúvida em cima do Mikael. O que eu faço, Mikael? Entendi. Eu vou para cima do Savarino ou eu espero? Eu vou para cima e toco no Arthur. Ele perdeu velocidade. Ele tinha que encarar o Mikael, que é o último homem. O Na Mikael diagonal. seria obrigado a ou fazer a diagonal ou sair nele. Ele poderia ou tocar a bola ou driblar. Não, ele pegou na bola dentro da área dele. Você acha que não? Acho que não. Nesse jogo, nessa jogada... Ele vem aqui, ele traz com a esquerda pra cá, ó. Ele traz com e ele é destro, tá, gente? É importante falar também que ele é destro. Sim, tá? mas ele traz com a perna esquerda pra diagonal. Perdeu tempo. Né, Felipe? Aí ele e perde enfrenta tempo. o Mikael, pô. Aí tem duas coisas aí que me deixa... Porque você vê um Palmeiras que, em outras ocasiões, nessa perda de bola, você viria o Palmeiras voltar todo mundo igual maluco pra trás da linha da bola. E você não vê todo mundo voltando. Né? Você vê alguns atletas ali que você nem vê mais outra vez na imagem. E é beabá. Eu tenho certeza que o Abel vai cobrar isso, que o Abel sempre cobrou e prezou muito pela volta para trás da linha da bola. Você vê, o Murilo tá voltando, o próprio Piquerez, depois você não vê mais ninguém voltando. Né? Então, quando você perde uma bola, o mínimo que tem que fazer é voltar todo mundo para trás da linha da bola para defender o gol do Everton. Então, assim, achei que o Savarino, ele perdeu tempo no domínio de bola, que ele deveria ter encarado o Mikael, né? E achei também que o time do Palmeiras faltou um pouquinho mais de vontade para voltar para passar a linha da bola, para defender o gol do Everton. Sei que a gente está falando do Savarino, mas eu, como uma zagueira, eu vou falar que o Mikael foi muito inteligente
em ter, primeiro, feito jogada de pescoço. Ele estava vendo o Arthur aqui, então por isso, obviamente, ele não foi dar o bote. Ele olhou, recuou, esperou. Estava vindo o Murilo também. Se você vê no lance, não aparece o Murilo descendo um pouquinho. E o Michael, ele só fica ali temporizando a jogada, esperando alguém chegar e a decisão. Por isso que eu te falei, se o Savarino ele vai pra cima, ele ia fazer, Paulinho, você vai ter que pensar 2 vezes. O Michael olhou aqui, vou esperar ele, e aí ele realmente faltou perna, faltou ter a melhor decisão, enfim. Eu daria uma nota alta pro Michael hoje e eu tiraria muitos pontos do Savarino pelas decisões erradas que ele tomou. E você vê que quem dá o passe para ele é o Igor, que assim, jogou super bem, menos dentro da área, que é a função dele. Dentro da área ele não conseguiu hoje fazer a diferença. Fora da área, excelente. Visão de jogo, passes, velocidade. Dentro da área, faltou capricho também. Não sei se vocês vão lembrar no passado, na vitória super importante do Botafogo sobre o Palmeiras por 3-1 no Allianz Parque. Vitória que praticamente selou o campeonato ali, né? Era uma final antecipada. A gente vai lembrar de um gol do Almada muito parecido com esse. Aproveitando o espaço, a correria, o John repôs a bola rapidamente, o Almada aproveitou esse espaço todo e fez o gol. A gente estava até junto nesse jogo. E foi o 2-0 do Botafogo lá, depois teve um terceiro gol e tal, e aí matou o campeonato. Então, às vezes é tomada de decisão na hora certa. Fundamental. Né? Aliás, tem sido uma marca do Botafogo, desde o Luiz Castro, jogar bem no Allianz Parque. Com o Luiz Castro, aliás, foi o último jogo que ele dirigiu de Campeonato Brasileiro, antes de ir embora, para o Catar. Vitória de 1-0. Gol do Tiquinho. Gol do Tiquinho, 1-0. Ano passado, ganharam lá a partida decisiva, confronto direto pelo título. O da Libertadores é que foi pegado. Ganharam da Libertadores, né? Empataram 2-2, abriu 2-0, sofreu empate, mas levou a melhor, e agora joga melhor. Então, o 4º jogo seguido do Botafogo no Allianz Parque, em que, na análise do que é o jogo, o Botafogo vai melhor do que o Palmeiras, seja de resultado, seja de desempenho mesmo. Então, assim, Botafogo... Então, aqui os jogos, a vitória com o Luiz Castro, o último jogo de Campeonato Brasileiro dele, antes de ir embora, o empate da Libertadores que classificou o Botafogo, a vitória que devolvia o Botafogo à liderança no ano passado, 3-1, e o jogo de hoje, em que a gente foi unânime aqui que o Botafogo jogou melhor. Mas eu acho que o Botafogo deixou uma grande oportunidade de começar o campeonato com 3 pontos a mais do que um grande rival, porque o Palmeiras vai melhorar muito na competição. É o Paulinho voltando, o Maurício vai voltar, eles têm um staff de treinadores que de fato treinam muito, que estudam muito, e o Palmeiras vai melhorar muito. O Palmeiras daqui a pouco vai começar a vencer os jogos, Roque vai adaptar ainda. Mas me fala um pouco do desafio que o Abel tem. Você, acho que ninguém é melhor daqui, porque conhece na prática do que a gente está falando. Cara, o Abel se tornou o maior treinador da história do Palmeiras, pelo menos para mim, dirigindo ataques mais voluntariosos, assim, né? Rony, Breno Lopes. Agora ele tem nas mãos um time mais técnico, né? Inegavelmente. Você acha que o Palmeiras já está jogando à altura dos jogadores que tem nessa temporada? Ainda não está jogando, mas eu não tenho dúvida de que vai jogar. Quando começar a vir as vitórias, vão voltar a confiança, e isso faz total diferença para um time tão técnico como é. É claro que ele vai ter que deixar um pouco o orgulho de lado e vai ter que entender e falar, olha, esse tipo de jogo para esse time não dá. Ou não é o momento. O momento é bola no pé. E eu não tenho dúvida, eu trabalhei com ele 4 anos, 3 anos, e é um cara realmente muito estudioso, é muito bom no que faz. Não é à toa que, ao meu modo de pensar, também é considerado o maior treinador da história do clube. E com certeza vai treinar e vai mudar as coisas. Porque as peças que ele tem na mão, nós temos que falar, são peças técnicas. E com a volta ainda, com a chegada do Paulinho, que é muito técnico e veloz, com a volta do Maurício, que é muito técnico, o Maurício estava sendo o melhor jogador do primeiro semestre aí, do Campeonato Paulista até então, até se machucar. Então, com a volta desses atletas e com certeza o encaixe técnico do treinador, o Palmeiras vai brigar. Minha zagueira, rapidinho, você elogiou o Michael. Gustavo Gomes, quando estiver bem, volta para o time ou perdeu a posição? Eu acho que ainda é pouco para a gente falar sobre o Michael, mas é um zagueiro que é canhoto. Isso ajuda na saída de bola e acho que a construção do Palmeiras vem sendo um problema gigante, desde lá de trás. A gente fala muito sobre o ataque, sobre criar dinâmicas, mas eu vejo um Palmeiras com dificuldade na saída de bola. Agora, vai ter que jogar. Gustavo Gomes vem numa sequência de lesão, já desde a temporada passada não vinha jogando bem, então acho que ele vai entrar na briga mesmo, ele tendo história e sendo um dos grandes ídolos do Palmeiras. Ainda tem o Bruno Fux para brigar, mas também é um ótimo zagueiro. Acho que ali não. Ótimo zagueiro que tem uma ótima saída de bola, diga de passagem. Mas acho que ali não. E não gosta de chegar também, não. Ele é mais de boa, assim. Alemãozão gosta. Eu tô com a Aline nessa aí, tá, acho que tá um degrauzinho abaixo. Tô com a Aline nessa. Não, mas é mais uma opção que eu quero dizer. Claro.
Claro. E tem jogo que ele joga com 3 Exato. zagueiros, usou poucas vezes, de fato, né? Mas é sempre bom ter mais um. E acho que ele veio exatamente por isso, porque Exato. saiu um jogador. E o 3 zagueiro com o Naves, Gustavo né? O Naves Gomes? não, o O menino que foi O pro Reis, City, o Reis, né? E o 3 Vitor zagueiros Reis. com o Vitor Gustavo Reis. Gomes. Gustavo Gomes sabe fazer isso, que às vezes ele sai até como um volante. Ele faz o terceiro zagueiro pela frente, às vezes. O Abel usa muito É a opção quando ele essa joga com opção de 3, 3 é. zagueiros também. Entrevistas do Palmeiras depois do empate, sob vaias hoje no Allianz Parque. E acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Quando se faz um time tão vencedor que nem se fez nesses últimos anos, o sarrafo ele sempre aumenta, a cobrança ela sempre aumenta, e acho que tem que ser assim, porque nós já provamos a nossa capacidade, mas toda vez que se sai alguns jogadores e entra outros, sai uns com a mentalidade e entra outros com outra mentalidade, não que seja longe de ser o culpado do momento, nada a ver. Demora um tempo para que as coisas se encaixem, e o maior problema aqui é que é muito jogo e a gente não tem tanto tempo às vezes para se encaixar, para fazer com que as coisas antes. A gente está estreando no Brasileiro, quinta-feira já tem Libertadores, uma competição super importante para todos nós, e depois Mundial, depois Copa do Brasil, mas enfim, uma coisa é certa, eu não tenho dúvida de que a gente vai melhorar, de que as coisas vão começar a melhorar, é um processo, e todo processo ele nos traz dificuldade no começo, mas se a gente souber suportar e tiver tranquilidade, todo mundo aqui, principalmente a sua comissão técnica, junto com todos aqui, já provaram a sua capacidade, que tem condição de entregar resultado, que é para isso que a gente está no futebol. Não tem como, futebol é resultado e a gente quer dar resultado, e felizmente também pesa um pouco do que aconteceu na final. A gente queria vencer, todo mundo queria vencer, quando você não vence, a impaciência é sempre muito maior, e isso faz parte do futebol, e a gente tem que ter nesse momento a tranquilidade, saber que a gente vai trabalhar no limite, naquilo que for preciso fazer para que a gente possa encaixar um bom futebol e que comece a sair as vitórias e a gente possa entrar num caminho aí que a gente entende que é interessante em busca dos nossos objetivos, que é ganhar títulos. Dena, você jogou lá, cara, você conhece essa torcida. Você acha que vai rolar isso aí que o Abel está propondo? Mudar a cultura de uma das torcidas mais orgulhosamente cri-cris do futebol mundial, que é a do Palmeiras? Mudar a cultura do torcedor, nem do Palmeiras, nem de nenhuma torcida. Isso é impossível. Porque ali, assim, há um orgulho Isso é de ser turma do amendoim, orgulho de ser cri-cri, né, cara? Orgulho. Eu venho de uma época do Parque Antártica, né, do antigo Parque Antártica. A torcida ficava mais próxima ainda do torcedor. O Abel, ele tem, obviamente, responsabilidade. O Felipe trouxe aqui uma leitura que eu acho que é importante o Abel ter essa leitura de característica de time que ele montou, porque ele provavelmente, conversando com a Leila, ele escolheu os seus jogadores. Eu preciso desse jogador para essa posição, eu preciso desse 9, que o Vitor Roque veio, um dos jogadores mais caros, se não mais caro, da história aí do Palmeiras. Então ele precisa fazer esse time jogar na construção, não em jogadas diretas. E, obviamente, ele tem inteligência e capacidade para fazer esse time jogar muito melhor. Agora, tem um ponto importante no Palmeiras, rapidinho, Abel. Claro. Nesse ciclo do Abel, eu acho que é o elenco que sofreu a maior mutação de uma temporada para outra. Se a gente for ver, o Palmeiras vinha quase que com 80%, 90% do time titular sempre se repetindo, os jogadores permanecendo de uma temporada para outra. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, o time que iniciou o Campeonato Brasileiro, o Mikael é uma peça nova, o Evangelista é uma peça nova. Estreou hoje. O Vitor Roque é uma peça nova, o Facundo Torres é uma peça nova. Fora o M. Martínez, que estava no banco, uma peça nova. O Paulinho vai ser uma peça nova para entrar. Então, pela primeira... O Maurício também veio na temporada passada e tal, mas assim, o que eu quero dizer é a primeira vez que eu acho que o Palmeiras mudou muito, ou mudou bastante em relação à última temporada nessa era do Abel. E isso pode ser que leve um tempinho mesmo. Agora, hoje, já no fim do primeiro tempo, cara, o primeiro tempo foi de um domínio do Botafogo, né? Ainda maior que no segundo. E já no fim do primeiro tempo se ouviam vaias no Allianz Parque, a gente mostra para vocês.
Cara, pra mim o recado é claro. A torcida quer mudar? ver o time jogar. Aí, Melo. Vai mudar. Aí vai mudar. Nós vencemos o Campeonato Paulista Vai e depois mudar, de alguns sim. jogos, eles queriam a cabeça do professor Luxemburgo. Luxemburgo, inclusive, caiu, foi na chegada do Abel. Estavam lá na porta lá do CT. A torcida do Palmeiras é isso, desde sempre, não vai mudar nunca. Só fazer uma correçãozinha E quer rápida, ver o Zé. time jogar mais bola. Exatamente. O gol que eu falei que era do Almada no 3-1, na verdade foi do próprio Savarino. Não foi do Almada, foi do próprio Savarino aproveitando o corredor. Então era um lance até muito parecido com esse, com o próprio jogador. Até. Eu tinha falado do Almada. Perfeito, perfeito. A gente brincou há pouco tempo que o Palmeiras do Abel esse ano tá cabeça fria, bola no Estevão. E de vez em quando no Piquerez. Cabeça fria, bola no Estevão. E parece que de drible você entende um pouquinho, né? Dizem aí que você entende um pouquinho de drible. Que isso? O homem tá liso hoje, hein? Nossa, esse drible foi Sabia que era esse. Você sabia, Aline? Não tinha como, né? Tinha como. O Bonito Barbosa demais. não pode dar esse bote. E ele conhece bem o Estevão, Que né? isso, Porque esse cara. confronto aí desde o ano Ai. passado. É aquela que o zagueiro fala é minha, não é Também mais. se ele não toma o drible, ele joga o Estevão lá na placa, né? Agora, Thales Magno ó, em Salvador. Ai, papai! Eu não lembrava dessa, não. Ai, Caraca. É. ai. A chegada foi bonita Ai, depois a gente também. tem que combinar. A gente tem que combinar. Esse quadro aí eu tenho que chamar, né, mano? Esse daí, né, do drible, né, pai? Essa daí, a gente tem que fazer um churrasco depois, né? A gente entrar num acordo. Mas, assim, essa é a característica do jogador brasileiro, né? A gente cobra muito, agora falando até sério, a gente cobra muito o resgate desse tipo de jogador, né? E eu acho bacana quando a gente coloca isso na imagem, até para dar confiança e encorajar mais os jogadores com essa característica, tá? Não dá pra... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!